Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Tudo bem por aqui? Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o sistema excretor. E quando a gente pensa no sistema excretor, né, a gente está falando de substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, através do metabolismo das células, através da quebra das proteínas, eh, produzindo uma substância que, se acumulada no nosso corpo, né, e no corpo dos demais animais, elas podem ser tóxicas e gerar vários prejuízos aí. Então, quando a gente trabalha a ideia de excreta nitrogenado, a gente está falando de substâncias resultados do metabolismo do corpo, e esse metabolismo, na verdade, ele funciona para manter o corpo em homeostase, né, para manter o corpo em equilíbrio, e essa tentativa, né, eh, esses processos que o corpo utiliza para que ele se mantenha em homeostase, gera esse resíduo nitrogenado. E esse resíduo ele pode ser apresentado de 3 formas, que inclusive são, utilizadas para a gente classificar os animais. Então essas excretas, elas podem ser a amônia, pode ser a ureia e pode ser o ácido úrico. Então, dependendo do grupo, animal aí, a gente ainda brinca, né, fala: "Ah, diga-me o que excretas que te direi onde vives". Por quê? Porque dependendo do tipo de ambiente que esse animal vive, ele vai excretar um tipo de substância diferente, tá. Então animais que excretam amônia, por exemplo, são classificados como animais amoniotélicos. E a amônia é uma substância que ela tem uma toxicidade muito alta, né, então ela precisa ser eliminada do corpo do animal, e para isso ela vai ser diluída. Então ela tem uma alta solubilidade. Então, quando a gente pensa, né, bom, se esse resíduo ele é muito tóxico e ele demanda uma quantidade de água muito grande para ser eliminado, a gente vai pensar que esse seria o excreta ideal para animais que habitam em ambiente aquático, uma vez que essa perda excessiva de água não faria falta a eles. Então, passeando aí pelos grupos, né, de maneira comparativa, a gente tem os quinidários, que são as águas-vivas, né, as caravelas, temos os crustáceos, peixes ósseos, os moluscos, os equinodermos, liberando amônia como sua principal excreta nitrogenada. Percebam que eu coloquei ali, olha, larvas de anfíbios. Por quê? Porque anfíbio é aquele grupo de animais, né, então a gente está falando aí dos sapos, das rãs, das pererecas, das salamandras, que são animais que vivem em um ambiente de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Então, durante a fase do desenvolvimento que eles estão em metamorfose, né, então apresenta uma fase larval, essa larva está em ambiente aquático. E estando em ambiente aquático, o excreta liberado por ela é a amônia. Agora, com o avanço, né, do processo de transformação, de metamorfose, ele já um indivíduo adulto, ele vai excretar ureia. A ureia é o excreta nitrogenado aí que classifica os animais como ureotélicos, e ele tem uma média toxicidade. Então, vamos pensar que ele está no meio do caminho ali entre potencial de te fazer mal, então ele pode ficar mais tempo no seu organismo, né, que ele vai demorar mais para poder, elevar a toxicidade, e ele também não demanda uma quantidade muito grande de água para ser eliminado. Então, é um tipo de excreta que está adaptado aí a animais de ambiente terrestre, tá. Então quando a gente pensa em nós, né, no nosso caso, o nosso principal excreta nitrogenado aí, são o nosso principal excreta nitrogenado, são em todos os mamíferos, né, é a ureia, eu me distraí aqui gente, me desculpa. É a ureia, então anelídeos, né, também, que são as minhocas, que também são animais de ambiente terrestre, né, escavador, eles também vão excretar ureia aí como o principal excreta nitrogenado. E aí a gente volta aqui a essa informação, né, então a gente tem aqui os anfíbios adultos, e aí anfíbios adultos, como ele passa parte da sua vida em ambiente terrestre, ele muda qual é o excreta principal aí, passando a ser ureotélicos, tá. Como eu falei, animais de ambiente aquático, né, devido à toxicidade, vão liberar o amônia. Mas dá uma olhadinha aqui, ó, peixe cartilaginoso, né, que são os condrictes, os tubarões, as raias, as quimeras. Os condrictes, eles eliminam ureia como excreta principal.
E isso é legal, porque para evitar uma perda excessiva de água do corpo, a gente já vai falar sobre o processo de osmorregulação, para ficar mais claro aí no próximo slide. Os condrictes, né, os tubarões, eles fazem um processo chamado de uremia fisiológica. E a uremia fisiológica, na verdade, é manter as concentrações de ureia no seu corpo muito próximas à concentração que existe na água. E aí ele mantém o equilíbrio, evitando uma perda excessiva de água ou uma absorção de água do meio. Eu vou detalhar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Já o ácido úrico, né, ele é como se fosse o contrário da amônia, porque ele tem uma baixa toxicidade, então ele está no outro extremo. Ele tem uma baixa toxicidade, ele tem uma baixa solubilidade, então ele não demanda uma quantidade de água muito grande para ser eliminado. Então, animais que desenvolveram aí ao longo da sua evolução a eliminação da excreta como ácido úrico traz isso como uma vantagem adaptativa de sobrevivência no meio terrestre. Tá? Então, quando a gente pensa aí no domínio do ambiente terrestre pelos répteis, por exemplo, uma das mudanças fundamentais para que essa expansão acontecesse é justamente excretar ácido úrico, porque uma vez que ele demanda pouca quantidade de água para ser liberado, o animal mantém a sua hidratação corporal, mantém a sua homeostase, tá? Então, esse excreta, ele também é encontrado em aves, tá? Então, quando você olha as fezes de um pombo ou de um pássaro qualquer, fica bem claro ali a diferença de uma massa mais sólida, mais escura, de uma massa mais branquinha, porque esses animais eles têm cloaca, então a eliminação tanto do sistema excretor como do sistema digestório vai acontecer através do mesmo canal, que é a cloaca. E aí você percebe uma massa mais seca, é justamente a presença do ácido úrico aí sendo eliminado. Então não tem fezes líquidas como a nossa, ela é mais consistente. Legal? Opa, deixa eu passar aqui. Então, como eu falei para vocês, né, peixes, e aí a gente está trabalhando a ideia de peixe ósseo, tá? Não peixe cartilaginoso. Então, com exceção aí dos tubarões, das raias, das quimeras, a gente vai trabalhar todo o outro grupo de peixe que são chamados de osteíctes, né? Então, se você tem um peixe que ele está em água salgada, por exemplo, a gente vai falar que esse meio ele é hipertônico. Então, o que é um meio hipertônico? Quer dizer que a concentração de sais no lugar em que, na água, né, que esse peixe está, é maior que a quantidade de sais que há no corpo dele. E aí a gente sabe que por osmose, né, aquela tendência da água em passar pela membrana, tentando dissolver, né, buscando o equilíbrio do meio mais concentrado. Então, se ele está em uma água onde a concentração de sais é maior que a concentração do seu corpo, esse animal tende a perder água por osmose. E aí, uma vez que ele perde água por osmose, ele vai precisar repor essa água para ele não desidratar, e aí ele acaba ingerindo. Então, quando você pergunta assim, e peixe bebe água? Ele bebe água, porque, na verdade, ele está perdendo água por osmose para o meio, e aí ele precisa repor. Só que aí vocês também podem estar pensando, mas se ele bebe a água, essa água é salgada, então, de qualquer forma, ele está aumentando a concentração de sais no corpo dele. Sim, mas aí, à medida que essa concentração de sal aumenta, ele secreta. Ele elimina esse excesso de sais por transporte ativo, né? Através das membranas, liberando, devolvendo de volta para a água aí o excesso de sais que pode haver no corpo. Então, olha lá, se ele está perdendo água por osmose, a ponto de precisar beber água para repor, não faz sentido que ele tenha uma quantidade elevada de urina. Então, ele tem uma urina escassa, então ele vai urinar muito pouco, e essa urina sai muito concentrada desses excretas nitrogenados. Tudo bem, uma vez, né, que se ele já está perdendo água por osmose, não é interessante que ele também perca uma quantidade muito grande de água através da sua urina, tá? Vamos mudar o cenário aqui. Então, por exemplo, em peixes que vivem em ambiente de água doce, né, a gente chama de ambiente hipotônico, esse ambiente ele é hipotônico comparado ao corpo desse animal. Então, quer dizer que dentro do corpo dele a concentração de sais é maior do que fora.
Então, a tendência por osmose, né, já comparando aqui com o grupo anterior, é que ele receba a água. Então, a água entra no corpo dele aí, através das brânquias, então ele ganhando água, o excesso de água aumenta no corpo dele e ele precisa urinar para eliminar esse excesso de água que está entrando aí involuntariamente através da osmose. Então ele vai ter uma quantidade de urina abundante, essa urina sai com os excretas bastante diluídos, mas à medida que ele também está urinando bastante, ele perde sais. Então, para ele tentar regular, né, então o processo aí osmorregulação, e aí para regular a quantidade de sais no corpo dele, ele vai absorver, através do transporte ativo, os sais pelas brânquias. Então, uma vez que ele está recebendo água por osmose e está tendo que urinar bastante para eliminar o excesso de água, não faz muito sentido que ele beba água. Né? Então, quando alguém te pergunta assim, e peixe bebe água? Você pergunta, é peixe de água salgada ou peixe de água doce? Para você saber o que você vai responder. Tá legal? Só fazendo um trocadilho aqui, engraçado. Tá, então, porque em alguns momentos, dependendo do ambiente, dependendo da espécie do peixe, vai haver sim a ingestão dessa água. Em outros casos, né, como o ambiente hipotônico, não. Animais répteis, aves, por exemplo, que vivem em zonas de transição ou ambiente marinho, né? Então a gente tem tartarugas marinhas, as aves marinhas, elas vão excretar esse excesso de sal que é absorvido pelo corpo aí através de glândulas específicas. Tá? Então tem as glândulas de sal presente nas aves e através de glândulas lacrimais você vai ter a liberação do excesso de sal aí no corpo dos répteis, por exemplo, através de lágrimas muito concentradas, lágrimas muito salgadas. Tá? E nas aves marinhas também há uma secreção, há essa excreção aí de maneira ativa através de glândulas que vão eliminando isso na região do bico desse animal, tá? Animais de deserto, e aí tem um exemplo aqui que é o rato canguru, justamente para conseguir sobreviver nesse ambiente de deserto sem perder uma quantidade muito grande de água, ele vai apresentar aí as suas alças de Henle, já vou detalhar ali na frente qual estrutura é essa, ela está presente aí no sistema excretor como a região do sistema excretor onde há uma absorção de água. Então, se é na alça de Henle que acontece a reabsorção de água, quanto maior for essa alça, como é o caso do rato canguru, maior a absorção. Então, ele vai produzir uma quantidade menor de urina, porque apesar de filtrar essa urina para eliminar os excretas nitrogenados, ele reabsorve boa parte da água, garantindo aí a sua sobrevivência em ambiente desértico, né? Então, a água é escassa, não faz muito sentido ele ficar fazendo xixi por aí, né? Em relação ao nosso sistema urinário, aqui a gente vai ver um pouquinho a parte anatômica, né? Então, é formado por um par de rins, tá? A gente tem essas alças que conectam aqui os rins à bexiga, que são chamadas de ureteres, tá? Então, você tem um ureter aqui, um ureter aqui. Então, você tem um par de ureteres. A bexiga, que é onde é feito o armazenamento da urina, né, que foi produzida. E aí a gente tem a uretra, que é o canal por onde ele será eliminado. Daqui para frente é sistema reprodutor. Aí a gente vai ter o sistema reprodutor ou masculino ou feminino ligado aí a esse sistema excretor, tá? Quando a gente pensa nessa excreção dos mamíferos, né? Então, além de eliminar o excesso de excreta nitrogenado, né, a base de nitrogênio aí, as ureias, ele também vai servir para eliminar substâncias como a glicose, sendo assim, ajuda no controle da pressão arterial, vai ter função de controle hídrico, a gente vai falar sobre como a bebida interfere esse processo. O nosso sistema urinário também produz hormônios, hormônios inclusive que vão atuar aí lá no nosso tecido hematopoético, produzindo hemácias, né, que são células do sangue, além de eliminar o excreta principal, que é a ureia. Então, sobre a fisiologia do nosso sistema urinário, eu vou passar as partes principais. Então, a gente vai ver o nome da estrutura e aí, na sequência, a gente vê como ela está funcionando. Tá legal? Então, olha só. Essa região aqui é a cápsula de Bowman.
Então grava aí, ó, pode ver que tá até com a corzinha diferente. Então a gente tem aqui uma cápsula de Bauman. Esse túbulo aqui, olha, chama túbulo contorcido proximal. Proximal, porque ele está próximo a essa região da cápsula. Aqui abaixo, a gente tem a alça de Henle, que é onde acontece a absorção de água. E aqui a gente tem um outro túbulo contorcido, que é chamado de túbulo contorcido distal, porque ele está mais distante desta região da cápsula de Bauman. No final do túbulo contorcido distal, a gente tem o duto coletor, que é, na verdade, o responsável por levar a urina, né, até os ureteres e até a bexiga para que ela possa ser eliminada. Mas onde tudo isso está? Então, quando a gente pensa nessa unidade aqui, olha, nessa estrutura, que é a unidade funcional dos rins, é a parte do rim que efetivamente filtra o sangue e funciona, a gente está nomeando essa estrutura como néfron. Então, olha lá, você vai ter o rim, no rim existem milhares de néfrons. Então, este néfron é dividido em cápsula de Bauman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, duto coletor. Agora, o que, que vai acontecer aqui, né, no funcionamento, na fisiologia desse sistema urinário? Dentro da cápsula de Bauman, a gente vai ter o glomérulo, que na verdade é um conjunto de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, que o sangue fica passando, circulando por ali. Quando esses capilares sanguíneos, né, você tem a passagem do sangue ali, as substâncias, por diferença de concentração, né, então você vai ter transporte através da membrana de água, de glicose, de aminoácidos, de sódio. Então, várias substâncias que estão com a concentração aumentada ali, elas passam por um processo de filtração para a cápsula de Bauman. E aí, a gente sabe, né, como eu já citei, a osmose é o transporte de água através da membrana, tentando dissolver, tentando equilibrar, né, as soluções. Então, primeiro você tem a passagem das substâncias, então você tem passagem aí do aminoácido, da glicose, do sódio, de potássio, e aí, por consequência, você tem a passagem da água, tentando diluir essas substâncias que foram filtradas. Isso é a urina primária. Tá, então é o primeiro filtrado aí que a gente chama de filtrado glomerular, formando a urina primária. Cada a capacidade aí de produção de urina durante o dia chega a 180 litros desse filtrado glomerular. E aí você pode falar assim, pensando em todos os néfrons, tá? E aí você pode falar assim, ai, mas eu não urino 180 litros por dia. Pô, ainda bem, né? Ninguém sobreviveria a esse processo. Então é só para já dar a entender que essa água, esse excesso de líquido, precisa ser reabsorvido para o nosso corpo. Tá? Que é isso que vai manter o corpo em equilíbrio. Então, as substâncias que são tóxicas, que vão fazer mal ao nosso corpo, elas vão permanecer ao longo aqui, né, no caminho do túbulo, e as substâncias que são importantes, elas serão reabsorvidas. Tá legal? Então, aqui nessa região da alça de Henle, começa a reabsorção de água. Então, primeiro eu vou passar o processo, depois eu vou acrescentar os hormônios que atuam, tá, para que ocorra essa situação de reabsorção, tanto de água quanto de sais minerais. Então, aqui na alça de Henle, começa a acontecer aí a permeabilidade, né, a reabsorção dessa água de volta para o nosso corpo, né, evitando assim a nossa desidratação. Essa reabsorção, ela vai continuar, ela vai permanecer aqui no túbulo distal, por exemplo, reabsorvendo glicose, reabsorvendo o sódio. Então, toda substância que é importante para o nosso corpo e que, pelo menos em uma concentração específica, precisa ser mantida, ela será reabsorvida. Os excretas nitrogenados ou substâncias em excesso, elas serão conduzidas ao duto coletor, que serão levados ao ureter e serão aí armazenados e posteriormente eliminados através da urina, através da bexiga, tá? E da uretra. Então, olha só, fica muito vago, de repente, a gente pensar isso. Ah, mas a água é reabsorvida, os sais minerais são reabsorvidos, a glicose é reabsorvida. A gente tem que pensar que existem hormônios que vão induzir esse processo a acontecer. Então, existe um hormônio que é chamado de ADH, que é um hormônio antidiurético,
que ele é produzido por uma região do nosso cérebro, chamada de hipotálamo, e é liberado por uma outra região do nosso cérebro é ótimo, do nosso cérebro, chamada de neurohipófise. Então, à medida que aumenta a concentração de líquido dentro do nosso túbulo ali, contorcido proximal, na alça de Henle, o corpo aumenta a secreção de ADH, e esse ADH, esse hormônio, age permitindo a passagem, né, aumentando a permeabilidade aí dessa membrana, fazendo com que a água retorne para os vasos sanguíneos, né, possa voltar aí para o nosso corpo. E aí, uma vez que isso acontece, a gente consegue manter o equilíbrio hidrostático, né, o equilíbrio de água que a gente tem aí. Outra coisa interessante é que um indivíduo, que eu falei da bebida alcoólica, né? O indivíduo que faz uso de alguma bebida alcoólica, a bebida, a cerveja, vou dar o exemplo da cerveja, que é o mais comum, tá? A cerveja, ela tem uma capacidade de inibir a secreção do ADH. Então vamos lá, você está ingerindo a bebida, né? Você está tomando uma cervejinha, tal. Não beba se for menor de 18 anos, tá? Deixa isso para depois. Então, o indivíduo bebeu uma cervejinha, aumenta a concentração de líquido no sangue, e aí ele começa a ir toda hora ao banheiro. Nossa, mas eu bebo uma cerveja e eu começo a fazer xixi toda hora. Por que isso está acontecendo, na verdade? Porque o teor alcoólico inibe a secreção do ADH. Lembra, qual é a função do ADH? Não é permitir a reabsorção de água? Então, se o hormônio não está ali presente, mandando, né, autorizando a água a ser reabsorvida, ela permanece no túbulo. E uma vez que ela permanece no túbulo, o volume de urina vai ser mais concentrado, vai ser mais aumentado. Então, o indivíduo vai sentir vontade de urinar toda hora, porque o hormônio que faz com que essa água fique retida e controle, né, o volume da urina está sendo inibido na presença do álcool, tá? Um outro hormônio que participa desse processo é chamado de aldosterona. A aldosterona, ela é produzida por glândulas que são chamadas de suprarrenais. Ela fica aqui sobre o rim, acho que eu não mostrei, né? Aqui, ó. Ela fica aqui, olha, em cima do rim. E a função da aldosterona, ele é um hormônio que é classificado como mineralocorticoide. Então, mineralo, porque ele vai ativar e ele vai agir na reabsorção de minerais. Tá? Então ele vai lá, age em cima dos túbulos, a reabsorção de sais minerais acontece, que são os importantes e devem ser mantidos no nosso corpo, e uma vez que você aumenta a concentração de sais na corrente sanguínea, por osmose, há um aumento também da absorção de água. E aí você mantém a pressão arterial dentro desses vasos de maneira controlada. Então, indivíduos que são hipertensos, por exemplo, ele está com um volume de sangue aumentado, aumentando a pressão de circulação ali, a pressão sanguínea dentro do vaso, e aí as medicações que são dadas, né, que são receitadas para esse paciente, são medicações que inibem a presença da aldosterona. Por que que isso acontece? Porque uma vez que você reduz a ação da aldosterona, você tem menor absorção de sais, você tem menor absorção de líquido, pressão arterial fica controlada, porque você diminui a pressão dentro do vaso. Pegou a ideia? Quanto maior a concentração de sais dentro do vaso, maior a passagem de água por osmose, aumenta o volume lá dentro, aumenta a pressão arterial. Se o hormônio está controlando a entrada desses minerais, mantendo ele em uma quantidade adequada, uma vez que, como eu falei, eles são importantes para a manutenção do nosso equilíbrio, né, homeostático, do equilíbrio do metabolismo do nosso corpo, então ele precisa estar presente. Então você reduz essa absorção, reduz a entrada de água, pressão arterial está controlada. Tá legal? Era isso que eu tinha para hoje, então a gente passa rapidamente aí pelo sistema excretor, comparando, então é importante deixar um recadinho aqui, né, para vocês que prestarão vestibular aí em breve. Os vestibulares gostam muito de cobrar principalmente aquela minha tela inicial, onde ele compara qual o tipo de excreta cada grupo do reino Animalia tem, de que maneira a gente relaciona a presença desse excreta ao ambiente que esse animal vive, tá bom?
Então, façam as anotações, mandem as dúvidas, bons estudos para vocês, até a próxima semana.